É com muito carinho que aqui estamos mais uma vez nesta tarde e agradecemos a Deus, a Jesus, à cúpula protetora desta instituição e à sua diretoria pela oportunidade de estudo e aprendizado. No capítulo 28, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos que todos nós temos um bom espírito ligado a nós, desde o nascimento, que nos tomou sob sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude, ao nosso empenho, e sofre quando nos vê sucumbir, perder o ânimo. Estamos no planeta Terra para enfrentar e superar muitos compromissos que nos pertencem. São os desafios da vida corporal. Não devemos esperar que os céus, os espíritos façam por nós o que temos que fazer. Tudo, enquanto encarnados, depende de nós, das nossas atitudes, para seguirmos na nossa evolução. Temos a oportunidade de desenvolvimento das qualidades morais e intelectuais. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 18, diz que de nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. Encontramos no Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, onde o codificador, na pergunta 614, questiona: o que se deve entender por lei natural? E o Espírito de Verdade responde: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. A lei natural rege tanto o mundo material como as que regem o mundo espiritual. Nada escapa à ação das leis da natureza. Tudo funciona em perfeita harmonia. O Livro dos Espíritos é comentado por Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita. E sobre a questão 614, Miramês complementa: o sofrimento da humanidade é o afastamento da lei de Deus. O homem a conhece mais pela intuição, dependendo dos seus sentimentos. Quando Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, mostrou-nos o caminho de todas as leis de criação. Bater às portas espirituais é buscar com interesse de aprender. É aplicar o esforço próprio todos os dias. É o orar e vigiar. As intenções muito valem no aprendizado de cada criatura de Deus. E na questão 842 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? E o Espírito de Verdade respondeu: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E Miramês comenta:
O homem tem liberdade de pensar e de operar. Contudo, pode ser proibido pelas leis humanas se o que fizer for contra as regras da sociedade. No modo pelo qual pensa, todavia, ele tem plena liberdade, porque nessa equação divina, somente ele e Deus se unem, compartilhando o segredo de pensar e sentir a vida. E na questão 844, Kardec pergunta: o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? E o Espírito de Verdade responde: há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades da sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Sobre essa questão, Iramês comenta: a liberdade de agir vai chegando com o crescimento e, ao se tornar adulto, é livre para pensar e fazer o mais conveniente dentro da vida. A vontade de agir no bem, compreender a linguagem do Evangelho e ouvir o Cristo é maturidade espiritual. A liberdade é para todos, mas nem todos estão despertados para usá-la no caminho do amor. Kardec faz um resumo teórico da motivação das ações do homem no Livro dos Espíritos, na questão 872. Então, eu trouxe alguns trechos do que ele diz. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que terá problemas com a justiça, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobreviverão, mas está sempre livre de agir ou não. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou resistir, aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre a censura ou o elogio, a intenção, quer dizer, a vontade. Os desafios da nossa experiência do mundo físico nos dá a oportunidade na reforma íntima e para a nossa reforma e evolução espiritual. Assim, a melhoria, a felicidade e a transformação do ambiente depende do esforço próprio, da vontade firme de praticar o bem e da mudança de atitudes, não bastando apenas pedir ajuda a Deus. A melhoria espiritual depende de cada um. Temos a liberdade de fazer ou não o bem. Nossas escolhas atuais determinam o nosso futuro e corrigem erros de encarnações anteriores. Somos espíritos imortais,
em constante evolução e responsáveis por nossas ações. O nosso progresso exige trabalho, perseverança e abandono de pensamentos negativos. Para construir um mundo melhor, precisamos iniciar a nossa transformação individual. Na revista O Reformador, edição de março de 26, traz a lei do livre-arbítrio. E neste artigo, eles esclarecem que o livre-arbítrio é uma das leis divinas que mais esclarecem a respeito das circunstâncias que envolvem a passagem do espírito pelo processo reencarnatório, e que o espírito desfruta da liberdade de escolha, tanto na condição de desencarnado como encarnado, sendo responsável por tudo o que lhe acontece, segundo a lei de causa e efeito. O artigo da revista O Reformador ainda nos esclarece que quem efetivamente detém o livre-arbítrio é o espírito, pois é o espírito quem efetivamente pensa e tem vontade. O corpo físico é o instrumento, a máquina por meio do qual o espírito exterioriza sua vontade por todas as formas existentes. Jesus disse: faça a tua parte, que o céu te ajudará. Mas de que forma o céu nos ajudará? Fazendo a nossa parte em qualquer que seja a situação, darmos o melhor de nós para que as coisas aconteçam como gostaríamos, mas sempre nos esforçando para a sua realização, e não só esperando que se realizem. Podemos pedir ajuda a Deus, aos espíritos, que com certeza nos intuirão com boas atitudes. No livro Momento de Saúde, na mensagem com o título Saúde e Bem-Estar, psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles diz: o auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. Empenho-me em abandonar a acomodação e o desânimo, revigorando-me na prece e trabalhando pela conquista de recursos superiores. As sombras que me envolvem permanecem, porque as sustento com o pensamento. Serei o sol do esforço pessoal, e banhado pela divina luz, me restaurarei sendo feliz. Trazemos uma situação que consta deste mesmo livro para a nossa meditação, que nos diz: narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus o auxiliasse a tirar do atoleiro o carro em que seguia. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. À frente, alguns quilômetros vencidos, havia outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lamaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos seus discípulos ajudá-lo. Reunidos todas as forças, logo o transporte foi retirado e, após os agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram o mestre. O primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este que era rebelde e até vociferava,
recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre mestre esclareceu. O que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Será, pois, ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, te disponhas a retirar da lama o carro da tua existência, a fim de seguires feliz. Adiante, com saúde, em bem-estar. Graças a Deus. Obrigado pela atenção e uma boa reunião a todos.